Em 2013, 1.500 fósseis dessa espécie fizeram paleoantropólogos reimaginarem tudo que acreditavam sobre evolução. 300 mil anos atrás, bem no meio da África, na época em que apenas Homo sapiens deveriam estar lá, no momento exato em que pensávamos que a mente humana moderna estava surgindo. A tão diferenciada mente que supostamente veio da evolução da nossa grande caixa craniana, do nosso grande cabeção. Afinal, até então, grandes cérebros significavam grandes capacidades cognitivas. Uma outra espécie com cérebro menor, muito pequeno, quase do tamanho de um chimpanzé, vai reestruturar o modo como pensamos evolução. Essa é a reconstrução do que seria um Homo naledi. Essa é a Lucy, um Australopithecus afarensis, e esse o garoto de Turkana, um Homo erectus. Se você estivesse vendo os três a uma distância, você pensaria, bem, não são tão diferentes assim. Mas ao se aproximar, você veria que esses Homo naledi não se parecem com os outros. Suas cabeças são estranhas, eles estão numa postura estranha, andam como humanos, mas há algo de diferente sobre eles. E à medida que você se aproxima, você começa a notar esses traços primitivos. Eles parecem ser tão antigos como os australopithecus, mas possuem pernas mais similares à dos humanos modernos. E devido ao Homo naledi, coisas que no passado acreditávamos que eram particular da nossa espécie de cabeção grande, agora não são mais. O que eu vou te mostrar hoje teve origem com a expedição realizada em 2013 na África do Sul pelo professor Lee Berger, da Universidade de Cambridge. No dia que ele e sua equipe descobriram uma nova espécie, o Homo naledi. Essa é uma espécie primitiva de muitas maneiras. E ainda assim ela se encontra em uma posição temporal que está fora do tempo e lugar para uma espécie com esse tipo de morfologia. Quando eles anunciaram o Homo naledi, eles não tinham a datação dessa espécie. Acreditava-se, então, pela morfologia do seu esqueleto, que ele era mais primitivo que o Homo habilis e que o Homo erectus, que provavelmente ele seria uma espécie que teria se extinguido antes dessas espécies. Mas o que acontece é que quando eles conseguiram datar a espécie, ele tinha entre 220 a 330 mil anos atrás. E esse é um período temporal que acreditávamos que só existiam Homo sapiens na África, que tudo que não era sapiens já tinha virado fóssil. Para continuar, vamos recapitular um pouquinho de evolução. Nossa linhagem evolutiva vem de diferentes espécies que chamamos de hominíneas ou hominídeas. E todas essas espécies, elas são frutos de uma outra espécie, que é o nosso ancestral comum entre os humanos modernos e os chimpanzés. Um dos fatores usados para diferenciar a linhagem dos chimpanzés e a linhagem dos humanos é a capacidade de caminhar sobre duas pernas. Analisando esqueletos fósseis, podemos saber isso identificando pernas mais fortes, por exemplo, e também é possível através da análise do foramen magnum. Esse é o nome científico para um orifício, um buraquinho que a gente tem aonde a coluna vertebral fica encaixada. Nos seres bípedes, ou seja, em espécies que são capazes de andar apenas sobre duas pernas, esse orifício está localizado abaixo do crânio, na porção central. Em seres como gorilas ou chimpanzés que só andam sobre duas pernas com pouca frequência, esse orifício está localizado um pouco mais atrás. Os australopithecus e Homo são espécies que vão se diferenciar nesse quesito. Eles e nós temos características de bipedalismo. Existem várias espécies de australopithecus. Exemplos delas são Sahelanthropus tchadensis, Ardipithecus ramidus, Australopithecus anamensis e para o gênero Homo a gente tem Homo habilis, Homo erectus, Homo rudolfensis, Homo antecessor, Homo sapiens e por aí vai. Mas se todos possuem bipedalismo, o que diferencia então as espécies do gênero Homo e Australopithecus? Os Australopithecus, eles são mais antigos. Eles viveram principalmente na África entre aproximadamente 4 milhões e 2 milhões de anos atrás. Enquanto o gênero Homo, ele surge mais tarde, por volta de 2,8 milhões de anos atrás. Os Australopithecus, eles vão ter um crânio pequeno, com uma capacidade craniana entre 350 e 600 centímetros cúbicos. Já o gênero Homo, ele vai mostrar um aumento significativo no tamanho cerebral. Começando com o Homo habilis, que ele vai ter cerca de 510 a 700 centímetros cúbicos e aumentando ainda mais na espécie subsequente como o Homo
erectus e Homo sapiens. As espécies de Australopithecus, elas também costumam ter rostos mais proeminentes e arcos de sobrancelhas mais acentuados. Além de que os dentes são mais grandes e os esmaltes nos dentes são mais espessos. O gênero Homo, ele já vai ter rostos mais achatados, mandíbulas menores e dentes mais proporcionais. Se você for realizar a sua própria pesquisa sobre o que diferencia essas duas espécies, a resposta que você vai encontrar sobre as diferenças entre elas são essas. Mas acontece que a gente tem muita incoerência nessas definições, que geram debates quilométricos. Além das diferenças morfológicas, que são duramente discutidas, a gente cai na dificuldade de definir o que é um Homo sapiens. O que nos diferencia das outras espécies do gênero Homo? O que faz de uma espécie humana e outra não? Quando encontraram o Homo naledi em 2013, na caverna Rising Star, eles viram as seguintes características morfológicas nesses fósseis. Eles tinham ombros como de um macaco, tinham coluna como de um mini Neandertal, e eles tinham uma pelve como um hominídeo de 3 ou 4 milhões de anos, como a pelve da Lucy. Mas, quando você vai descendo no esqueleto em direção aos membros, aos pés e às mãos, eles se tornam mais e mais avançados. As mãos, por exemplo, embora fossem curvadas, elas eram quase super-humanas, tinham esses polegares longos. Os pés, quando você chegava neles, as longas pernas se tornavam quase humanas, exceto pelo fato que os dedos eram mais curvados. Essa espécie é como a mistura de todas as espécies que encontraram dentro de, 3 milhões de anos até 1 milhão de anos. E olha o paradoxo do Homo naledi. Quase toda descoberta que você já viu nesse campo de paleoantropologia, ela é construída a partir de fragmentos. E muitas vezes a partir de fragmentos dos quais as pessoas nem têm certeza que pertencem à mesma coisa. Com exceção dos neandertais, que tem um registro altamente diversificado. Por exemplo, o Australopithecus baregausali, ele foi identificado com somente um fragmento de mandíbula, nomeado Abel. E só 8 anos depois foi encontrado um outro crânio da mesma espécie, que foi nomeado de Tumai, que era 2 vezes mais antigo que o Abel. Voltando para o Homo naledi. Se você apenas visse os pés dele, você teria reconstituído uma criatura de aparência diferente. É humano? Se tivesse as mãos, diriam, é humano com os dedos polegares engraçados, meio longos. Se tivesse só os dentes, eles diriam que talvez seria um mini Australopithecus robustus ou um Australopiteco primitivo. Se tivesse encontrado só o rosto, diriam que seria um Australopithecus. E se tivessem só o crânio, diria que seria um Homo habilis e talvez até um pouco de Homo erectus. Já se fosse encontrada só a coluna do Homo naledi, poderiam dizer que talvez ele fosse um tipo de Neandertal meio diferenciado. Só que não existem Neandertais na África. Se tivesse encontrado só os ombros, as pessoas nem iam pensar que seria um Australopithecus ou uma espécie do gênero Homo. Iriam pensar que seria um gibão. Mas no caso, foram encontrados 1.500 fósseis, estavam parcialmente completos. E os esqueletos não se enquadravam em nenhuma outra espécie conhecida. Então eles definiram esse esqueleto como uma nova espécie do gênero Homo e nomearam Homo naledi. Eles definiram o Homo naledi como Homo por causa da cabeça e do bipedalismo, porque eram espécies que viviam no chão, que andavam. E isso está mais próximo do Homo do que do Australopithecus. E veja só, nessa caverna eles encontraram ali cerca de 15 espécimes de Homo naledi, todas as idades. Eles só encontraram na caverna fósseis de hominíneos, sem animais, sem sapiens, somente hominíneos, somente Homo naledi. O que acontece é, normalmente, quando a gente tem esse contexto arqueológico, onde se encontram somente esqueletos, isso costuma acontecer especialmente numa única espécie, em sítios com Homo sapiens. E normalmente esses locais são locais de sepultamentos. Nunca antes tinha visto uma situação nesse contexto com hominídeos. Bem, na verdade já, mas com outra espécie de um grande cabeção, só que não num registro fóssil tão antigo. E isso é importante porque uma das coisas que a gente aprende como arqueólogos ao estudar ocorrências naturais, sejam elas levadas ali por carnívoros ou catástrofes como terremotos, etc., é que em ocorrências naturais, tudo vai estar misturado. Essa característica de organizar as coisas, de separar as coisas, é algo
único. Então, quando uma ocorrência é natural, você encontra animais, blocos de rochas e várias outras possibilidades de mistura no registro arqueológico. A razão pelo qual se encontram esqueletos humanos separados em sítios de Homo sapiens é porque os humanos se separam após a morte do mundo natural e a gente tem locais específicos para colocar os mortos. E isso, inclusive, é a resposta mais utilizada para aquela pergunta lá do início do vídeo: o que nos torna humanos? O que nos diferencia dos outros gêneros? Se você perguntar para arqueólogos, paleoantropólogos, antropólogos, a resposta vai ser essa: a nossa capacidade de simbolizar, a nossa capacidade de pensar de forma abstrata. Nós criamos artes por prazer, usamos símbolos para comunicar informações e ideias, desenvolvemos rituais que criam coesão e identidade dentro de uma comunidade. Esse nível de raciocínio abstrato é uma parte profunda do que nos define, é o que nos torna humanos. As outras espécies do gênero Homo não têm essas características devido ao cérebro pequeno, ao cérebro menor. Então, segundo as pesquisas feitas nos últimos 150 anos, a resposta para o que nos diferencia é essa: a capacidade de simbolizar. A gente simboliza a morte fazendo funerais. Desde muito cedo simbolizamos a alegria dançando em voltas de fogueiras. Simbolizamos o envelhecimento com os diversos ritos de passagem, o mais conhecido atualmente, por exemplo, sendo o aniversário. Mas na caverna de Rising Star foram encontrados somente esqueletos de hominídeo. Em 2015, o professor Berger ele vai voltar para lá para explorar outras câmaras dessa caverna. Ele vai entrar numa caverna que ele nunca tinha entrado antes, porque era uma caverna de difícil acesso. Mas era também uma caverna que já estava sendo estudada por 3/4 de década, só que digitalmente, porque era o único jeito que ele tinha encontrado de estudar aquela caverna. E aí, em 2015, ele vai conseguir entrar lá pelo único jeito que ele cabia, que seria engatinhando, com um alto nível de dificuldade. E adivinha o que ele encontra? Estalagmites no chão, que haviam sido quebradas e movidas para cima. Alguém quebrou essas estalagmites para tirar a sujeira do solo e enterrar pessoas embaixo. Quem? Se apenas 3 geólogos estiveram naquela caverna. E dentro dessa caverna ele chega na beira de uma câmara e ele encontra uma passagem que leva para a câmara funerária Hill, a câmara de Naled, onde estão os grandes sepultamentos. Ele diz que ali tinha algo parecido com uma porta e no lado esquerdo dessa câmara tinha entalhes, gravações, símbolos. Ele estava olhando para gravações e ele sabia que nenhum humano esteve ali naquele local antes da sua equipe. A câmara de Naled está em uma área de caverna de difícil acesso, exige uma jornada perigosa, atravessar passagens estreitas, verticais e condições que apenas uma equipe com habilidades certas poderia enfrentar. Quando o Lee Berger procurou escavadores, ele inclusive pediu para que as pessoas fossem pessoas magras, para que pudessem atravessar com mais facilidade essas fendas dessa caverna. Como essa caverna é meio que um labirinto que tem várias câmaras, algumas delas são sem saída, algumas com. Ele vai interpretar aquilo que ele viu como uma porta com símbolos da seguinte forma: o que você espera quando você vê portas? O que tem acima das portas? A placa de saída. Sim, uma placa. Então a explicação que ele vai dar é que ali, naquele local, como tinham várias câmaras sem saídas, os Homo Naled, eles gravaram símbolos para falar para os outros onde eram a saída. Então isso explicaria porque só teriam hominídeos nessa câmara profunda e remota. E a explicação é que eles se colocaram lá, que eles devem ter passado por algum tipo de comportamento ritualizado de carregar os seus mortos para esse espaço. Uma espécie não humana que enterra seus mortos potencialmente centenas, milhares de anos antes dos humanos começarem a fazer isso. Uma nova espécie com cérebro pequeno e hominídea estava realmente dispondo seus mortos de maneira ritualizada em um lugar como esse. Um tipo de comportamento funerário que é relacionado somente a espécies com cérebro grande. Só que isso é uma coisa que a gente reivindicou como nosso. É uma coisa humana, feita por humanos, por causa do nosso grande cérebro. E a gente só começa a fazer isso como Homo sapiens entre 60 e 70 mil anos. E mesmo nos casos onde as pessoas dizem que isso de sepultar
ressuscitar seus mortos pode ter ocorrido no outro grande cérebro da linhagem, os neandertais, os poucos casos em que acham que isso pode ter ocorrido, que eles enterraram alguém, levaram décadas de discussões para a possibilidade ser remotamente aceita. Então, nessa caverna, com esses fósseis e esse contexto, a gente tem um paradigma, porque algo que a gente tinha como da espécie humana, algo que nos torna especiais, está acontecendo com outra espécie. Depois das escavações que ele fez nessas cavernas Rising Star e das conclusões que ele tomou dos Homo naledi enterrando as pessoas, como que a gente fica? Se a gente não é nem o primeiro e nem o único a enterrar. O mundo acadêmico recebeu essa possibilidade com muito ceticismo, o que levou o coordenador de pesquisa a voltar para provar que essas espécimes não foram levadas para lá pela água e que elas chegaram ali ao longo do tempo, realizando datações. Alguns foram enterrados mais cedo, outros foram enterrados mais tarde. Então isso não aconteceu num único evento, uma única vez. Isso aconteceu várias vezes num período prolongado de tempo. Eles também enterravam seus semelhantes em posições flétidas. Isso contraria a ideia da gravidade, de que teriam caído vários ali, porque não estariam em posições iguais. Então isso não foi um evento catastrófico, não houve movimentação de água, não tem evidências de carnívoros ou carniçais, porque não tinha nenhuma marca nos ossos indicando que algum carnívoro teria levado esses ossos para lá. E eventualmente, depois disso, de muitas outras evidências, eles eliminaram todas as possibilidades de ocorrência natural e ficaram com a impossibilidade. Eles descobriram pela primeira vez na história que uma espécie não humana e claramente fora do nosso nível praticava algum tipo de comportamento mortuário. Mas e agora? Se nós não somos os únicos a ritualizar, qual que é a definição de humano? Porque o Homo naledi entrou, cavou buracos e colocou corpos inteiros neles em posição flexionada, como uma posição fetal. O Homo naledi, ele acabou de nos provar que outra espécie com cérebro que não é o nosso cérebro e muito menor, mas incrivelmente menor que o nosso, realizou efetivamente todo o pacote cultural que foi usado como definição do que significa ser humano. No passado da ciência, tínhamos uma certa arrogância. Toda vez que algo com cérebro menor surgia, tudo com cérebro menor era extinto antes disso. Só que isso não aconteceu. Não evoluímos o nosso cabeção e todo mundo que estava antes de nós foi extinto. Não fomos os únicos na África por volta de 300 mil anos e não fomos os primeiros a enterrar nossos mortos. E isso tira já aquele pensamento de evolução linear, que tudo na história evolutiva foi feito para o ponto final que somos nós. Um outro questionamento muito interessante é o tamanho do cérebro. Porque não dizem que o único fator que levou à evolução das atividades consideradas humanas seria o aumento cerebral? Embora a gente possa realizar tarefas lógicas, boa parte do que nos torna humanos é mais emocional, afetivo, do que puramente lógico. Isso significa que nossas decisões e comportamentos são frequentemente guiados por sentimentos e não apenas pela razão lógica pura. A cognição, ela se refere ao processo de pensar, raciocinar e entender. Afeto é sobre emoções e sentimentos. E humanos vão ter essa mistura de cognição e afeto. E é isso que nos diferencia. Tem uma região do cérebro, o córtex orbitofrontal, que está na parte frontal, acima ali das órbitas dos olhos. Ele desempenha um papel crucial na tomada de decisões, no processamento de recompensas, no controle de impulsos e na regulação emocional. Quando se discute o tamanho do cérebro, especialmente em termos evolutivos, não é apenas o volume que importa, mas também como diferentes regiões do cérebro contribuem para diferentes capacidades cognitivas e emocionais. No caso do Homo naledi, mesmo que seu cérebro seja menor, uma possível sugestão é que a morfologia, a forma e a estrutura do cérebro poderia ter permitido essa configuração funcional do córtex orbitofrontal, que seria suficiente para suportar capacidades emocionais e cognitivas que associamos a humanos modernos. Isso pode indicar que a qualidade e a organização do cérebro podem ter sido tão importantes quanto o próprio tamanho.
Então, se você pensar por essa lógica, em termos evolutivos e funcionais, o tamanho do cérebro pode não ter sido o único fator determinante para capacidades cognitivas e emocionais. Só que isso tudo que eu tô falando aqui são apenas devaneios, não tem nada que prove isso nos Homonaled. Isso é uma conclusão totalmente hipotética, sem base nenhuma de dados. E também seria uma hipótese muito difícil de tentar provar, porque se hoje a gente ainda está engatinhando para entender o cérebro humano e a gente faz milhares de pesquisas com tecnologias avançadas, com cérebros ativos, a gente ainda não tem tecnologia suficiente para fazer isso no registro fóssil. Talvez daqui 100 ou 200 anos surja algo novo que permita entender essa capacidade cerebral aí do Homonaled. Só que esse pensamento por si só faz com que a gente volte a olhar de novo essas perspectivas evolutivas. A nossa história tem um centro, e esse centro é a África. E temos um conhecimento chocantemente baixo da diversidade de hominídeos africanos nesse período de tempo. O importante aqui é reestruturar a maneira como contamos a história e descentralizar ela de nós mesmos. E pensar a gente como um elemento na paisagem passada. Quanto mais a gente descentralizar a gente e achar que nós somos o ponto final da evolução, mais próximo a gente vai chegar nessas linhas evolutivas que a nossa espécie teve. Se você quer conhecer um pouco mais dessa árvore evolutiva hominídea, eu tenho um vídeo aqui bem descontraído, mostrando algum desses seres que vieram antes de nós. Fica aí e vê.